Boa noite. Legal. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Uma noite de muita paz, muita luz para todos nós. Após aquele dia de trabalho, né? Aqui estamos para mais uma noite de aprendizado. E vamos direto para os recadinhos, desligar os celulares e vamos nos ligar com o amigo Jesus. Quando nos ligamos com ele, o Wi-Fi é muito melhor, né? A campanha das cestas básicas continua, no qual a casa atende 350 famílias todos os meses, com as cestas básicas, né? Às vezes ultrapassa um pouquinho, aparecem aqueles extras. Todas as informações, trabalho, palestra, pessoal, é só acessar o site do Paz e Amor, www.pazeamor.org. Só procurar lá no Facebook, no YouTube, tem todas as palestras, tem no site, principalmente, tem tudo lá que vocês precisarem está atualizado lá, tá? E lembrando sempre que das primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamento, são aqueles encaminhamentos especiais que os nossos colaboradores mandam para as equipes do Salão Nobre. Programação da noite vai transcorrer da seguinte forma: a leitura da mensagem do Evangelho e prece inicial, nossa querida Sueli. As vibrações e prece final com a nossa trabalhadora, Dona Glória Peck, professora Glória, concentrada ali já para as vibrações. E hoje o tema, me falaram que o tema é difícil, né, do Evangelho da noite. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o nosso palestrante hoje, para a nossa felicidade, é o Sérgio Rufo. O Sérgio tem um trabalho intenso aqui na nossa casa, é o nosso diretor jurídico da casa, ajuda nos cursos, participa de diversos trabalhos, é um colaborador intenso. E eu não posso deixar de falar da colaboração que ele dá também com a nossa equipe na caravana. Caravana Jesus Gonçalves, que nós vamos começar o mês que vem, agosto, retornando à colônia dos Rancenianos. O Sérgio até brincou ali, falou alguns nomes, e nós lembrávamos do seu Alcides, né? Eu e o Sérgio adentrava a casa dele, mais alguns companheiros, faziam uma festa. O seu Alcides era compositor, cantor, apresentador de rádios de música sertaneja pelos interiores de São Paulo, trabalhou aqui em São Paulo na antiga rádio 9 de Julho, e em 1976 se internou no hospital para o tratamento da hanseníase, né? Tá vendo, Sérgio, como eu lembro todos os detalhes? E o Alcides já está na espiritualidade, já está junto a todos nós, trabalhando, ajudando, né? Era uma pessoa maravilhosa. Então nós vamos iniciar desejando a todos vocês, a todos nós, muita paz, muita luz, serenidade. E eu agradeço muito o nosso querido Tadeu, semana passada esteve aqui, tivemos um probleminha aí, e o Tadeu tranquilamente, eu estava lá no hospital assistindo o Tadeu, coordenando aqui, que legal, né? É o trabalho de todos nós. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe nesta noite, que com certeza vamos receber o ensinamento do Evangelho e vamos sair daqui bem mais esclarecidos. Vamos lá, Sueli. Boa noite a todos.
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe ao vosso coração. Diferentes estados da alma na erraticidade é o tema. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre o outro ser humano, não respeitando nada nem ninguém, dominando sua vida, não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo. Então, fechemos os nossos olhos e aqui, ao encontro com o nosso Mestre Jesus, com esses amigos da espiritualidade, amigos de luz, que possamos abrir os nossos corações, nos conectarmos com a espiritualidade maior, onde possa nos envolver e envolver o nosso palestrante Sérgio, para que aqui saímos melhores do que entramos, encontrando aquilo que viemos buscar, conforto, amor, um acalento para o nosso coração. Muito obrigada a todos, que assim seja. Amém. Boa noite a todos que se encontram presentes aqui na noite de hoje. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham junto às mídias sociais. Rogando ao Mestre Jesus, aos prepostos de Eurípides, professor Eurípides e Dr. Bezerra, que norteiem as minhas palavras, para que elas se tornem fáceis e que sirvam de reflexões para os nossos atos e atitudes no decorrer do dia a dia. Bom, quando o meu amigo Domingos me escalou, eu imaginei que eu ia ficar ali na zaga, quietinho ali atrás, aí ele me coloca de centroavante para falar de um tema que eu precisaria aqui, depois de algumas horas de estudos, pelo menos uns 50 minutos para falar. Mas é um tema maravilhoso. E por que esse tema é maravilhoso? Porque lá no Evangelho de João, quando o capítulo 3 do Espiritismo se reportou, há muitas moradas na casa do Pai. Revela o que, gente? Se há muitas casas, é óbvio que Jesus não falou da casa física. Ele falou das moradas do Pai. Cujo significado qual é? Não existe morte. Porque se assim não fosse, não haveria necessidade de muitas casas, de várias casas, e daqui a pouco nós vamos ver a quantidade de casas que existe, quantos planetas. Então significa que essa passagem do Evangelho, ela é um bálsamo para nós, Ou seja, o corpo pode perecer, pode haver parada das funções orgânicas do corpo, mas o espírito permanece. Aí nós vamos estudar um pouco de que forma esse espírito deve permanecer. Como disse o Evangelho, de forma feliz ou em meio a muitos sofrimentos. Quem é o Pai, gente? Uma reflexão rápida. Seria Deus? E veja bem, Jesus, ele disse
crede em Deus e crede em mim. Significa dizer que, ao contrário de algumas religiões, às quais nós dedicamos um certo respeito, mas não concordamos, Jesus não é Deus. Jesus é o nosso irmão maior, ele é o modelo. Foi o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta. Aliás, ele pisou já na condição de governante do planeta. Mas ele não é Deus. Tanto é que ele afirma: crede em Deus, crede em mim. Causa primária de todas as coisas é a primeira pergunta do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é o conceito de Deus. E Jesus cita alguns atributos de Deus. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é benevolência, Ele é justo, não é? E principalmente misericordioso. E quantas vezes, no diálogo com o Espírito, no trabalho de auxílio e fraternidade, lidamos com o Espírito envolvido num sentimento de culpa enorme. E a tarefa do dialogador é dizer para ele da misericórdia divina, que ele vai ter uma oportunidade do reajuste do seu equívoco, principalmente o suicida, não é? Então, esses são os atributos de Deus, que no conceito do Evangelho é o Pai. Tudo advém de Deus, inclusive as leis naturais, não só os mundos. E nós vamos ver um pouco à frente que essas leis naturais são regidas, são executadas pelos espíritos superiores, de alta envergadura. Esses são os prepostos de Deus, não é? Jesus está nessa escala de espírito evoluído. E a casa do Pai, gente? O que seria? Um planeta? Todos os planetas? A galáxia? Não. É o universo. É o todo. E óbvio que eu tive que trazer minha colinha, não é, gente? Eu sou da área de humanas, não sou da área de exatas. Então, se tiver aqui algum físico, não é? Por favor, me corrija, tá? Nós temos a teoria do Big Bang, não é? Teoria do século XX, que houve uma grande explosão, várias explosões, né? Formando as galáxias, não é? E os vários sóis. E aí, os estudos de Harvard, os astrofísicos daquela universidade, calcularam a existência de 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Diante, eles fizeram outro estudo, que se a nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de planetas e existe bilhões de galáxias espalhadas pelo mundo, cada uma delas com um número parecido de planetas, ou seja, um número de planetas aproximados, existe 100 sextilhões de planetas no universo, que seria o número 1 mais 23 zeros. Significa dizer que não falta planeta para nós morarmos. Aquela vaga ideia de que só existe o planeta Terra e que não existe mais planeta habitado, sinceramente, nós não estamos com essa bola toda, não é? E aí vamos buscar na ciência algumas explicações. E aí, eu curioso no tema, porque é um tema que é óbvio, eu não domino, eu busquei uma informação que eu achei bastante interessante. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E se nós tivéssemos numa nave espacial, estilo Star Wars, e lá nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz, o Sol mais próximo, nós demoraríamos quase 9 anos para chegar lá.
Já imaginou? Nós estávamos numa espaçonave e para chegar no próximo Sol, né, nós demoraríamos 8,6 anos, que é o Sol Sirius, né? Isso significa dizer o quê? A imensidão da morada do Pai. Vamos falar agora do quê? Das moradas. Nós temos os planetas onde os seres encarnados habitam, nós temos os orbes, né, que são os planos espirituais, as colônias, as cidades espirituais, e por fim nós temos o plano consciencial, ou seja, o nosso plano íntimo, o que vai na nossa consciência, o que pensamos, o que agimos. Eu acho que é aí que reside o grande problema, né? Não gosto muito da palavra problema, mas vamos dizer assim, aí encontra o nosso desafio. O que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Bom, vamos falar primeiro do plano físico. Nosso planeta, ele foi um mundo primitivo, nós habitamos aqui nas cavernas, nós todos, hein? Não vamos imaginar que nós somos capelinos aí, viemos de capela, somos espíritos já com conhecimento avançado. Não, nós estivemos lá nas cavernas, nós mordemos a orelha do outro, brigamos pela mesma mulher, brigamos pela mesma caça, não é? E passamos pela evolução, que foi desde o Homo habilis, erectus e ultimamente, né, no momento, sapiens. Né? Passamos por essa evolução. Atualmente, o planeta se encontra no estágio de provas e expiações. Infelizmente, o mal ainda prevalece. E aí, o porquê que a gente vê ainda sofrimentos, né? E aqui, um parênteses. Quando nós desencarnarmos, nós somos o que somos. Nós vamos aportar do outro lado com as nossas mazelas e com as nossas virtudes. Precisamos tomar cuidado de angariar mais virtudes. Porque aquela ideia de que, morreu, virou santo, gente, não está de acordo com a doutrina espírita. Muito pelo contrário. Se assim não fosse, não viria choro e ranger de dentes. Mas aí pergunta, Sérgio, mas como o planeta de provas e expiações pode estar a caminho de regeneração, como é o caso do nosso planeta? Se a gente liga o noticiário e só há notícia ruim, aí aqui vale uma observação para a nossa reflexão. Nós gostamos de nos comparar com fatos de 30, de 40 anos, né? Não há evolução, olha o que aconteceu hoje, é um absurdo, né? Mas esquecemos de que há 300 anos atrás, e a pergunta é, o que é 300 anos para a espiritualidade? É um dia para nós, né? Ou seja, no passado bem recente, nós tivemos o quê? Nós tivemos a Inquisição Espanhola, onde pessoas vivas foram queimadas em Madrid. Nós tivemos também a Revolução Francesa, 300 mil pessoas decapitadas em praça pública. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com um número de perdas aproximada em 60 milhões de pessoas. Ou seja, quase um quarto da população do Brasil foram dizimadas na Segunda Guerra. Mas recentemente nós tivemos, né, o ataque de um grupo a Israel, Israel ataque a Palestina, e o mundo inteiro se solidarizou, o mundo inteiro gritou, é hora de parar com isso. Então hoje já não temos mais aquela complacência que nós tínhamos no passado. Ou seja, o planeta está em evolução.
Ah, Sérgio, mas poderia estar numa evolução mais rápida? Sim, concordo. Mas tudo ao seu tempo. Porque nós vamos ver que a evolução do planeta depende da nossa evolução. Se nós não evoluirmos, o planeta por si só não vai evoluir. Depois do mundo de regeneração, nós temos os mundos felizes. Aí é o contrário. Prevalece o bem, né? Se na regeneração prevalece o bem 1% a mais, ou seja, 51% do bem, 49% ao mal, nos mundos felizes não. É 100% o bem, né? Ou seja, lá não há sofrimento, lá não há atitudes equivocadas contra o próximo. E finalmente, nós temos os mundos celestiais ou divinos, não é? Onde existem espíritos sublimes e superiores que não dependem mais de corpo físico algum, não precisa de perispírito, não é? Há um facho de luz, não é? E são esses espíritos que são os prepostos do Criador, que faz prevalecer as leis imutáveis, que dela ninguém escapa. Você pode escapar da lei dos homens. Aliás, vejo isso há 40 anos de profissão. Mas da lei maior, essa é infalível, né? E aí a gente tem que estudar um pouco, né, as causas anteriores às aflições e as atuais, né? As causas anteriores da aflição é exatamente por conta dessa lei, não é? Ou seja, no passado, aqueles que pensam em fazer regressão, porque acham que foram rei, que foram sacerdotes, que cuidaram do povo, não façam, em hipótese alguma, salvo se tiver um bom terapeuta e retornar a essa encarnação, seu nascimento. Mas passado, nem pensar. Os senhores não vão gostar de ver o que aprontastes lá atrás. E eu estou incluído nesse, hein? Não fui boa pessoa, não. Andei fazendo barbaridade. Mas aqui, quando eu faço as vibrações para os meus obsessores, eu digo que eu estou, hoje, com atos e atitudes, distante do passado. Porque a minha consciência me cobra. Depois nós temos a segunda morada, que é o mundo espiritual, né? A erraticidade, né? E lá se encontram várias cidades, várias colônias. Nós temos também as regiões umbralinas, né? As crostas subcrostais, onde lá se encontram espíritos que se comprazem, não é? No ódio, na vingança, não é? Então, ali eles ficam. E aí, daqui a pouco eu vou falar, por que vai para o mundo espiritual e não para o outro, não é? E nós temos, a nível didático, né, o Nosso Lar. Filme maravilhoso, gente. Acho que eu já assisti umas 3, 4 vezes. O 2 e o 1, já perdi as contas, né? E ali a gente tem uma ideia de como funciona uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, com toda a sua organização governamental, as suas divisões de tarefas, pronto-socorro da espiritualidade, para onde foi levado André Luiz, depois de aproximadamente 8 anos, né, na zona umbralina, por conta dos seus vícios, das suas mazelas, mas é um grande exemplo, né, do que é possível. Assim como Paulo, né, que era um perseguidor de Jesus, a caminho de Damasco, ao encontrar com Cristo, se tornou o maior apóstolo, o maior exemplo de fé, de perseverança, Paulo de Tarso. Então, é possível. Ah, mas por que o Espírito, ele é trevoso? Assim Deus o fez? Não, gente. Se Deus é amor, é justiça, é misericórdia, por que ele iria criar um Espírito trevoso? Não. Existe o livre-arbítrio, né? Eu costumo brincar no escritório, quando alguma pessoa diz que vai tomar uma decisão que, ao meu modo de ver, é totalmente equivocada por conta de experiências e por conta de 2 casamentos, né? Eu digo, olha, o que você está me pedindo
É como se você saísse daqui, da sala, do 8º andar, pela sacada e pulasse. Eu quero que você desça pelo elevador ou pelas escadas. E é assim que funciona o livre-arbítrio. Você quer atravessar a Radial Leste à noite, com os olhos fechados, você pode atravessar. Certamente, se for atropelado, você buscou o seu suicídio. Isso é livre-arbítrio, né? Então, esses espíritos que se encontram nessas regiões mais densas, mais próximos ao planeta Terra, não é? Foi por usar o livre-arbítrio de forma incorreta, indevida. Até aqui tudo bem? Tranquilo, gente? Falamos das 2 moradas, né? Morada terrena, a imensidão das galáxias, dos planetas, falamos um pouco das colônias espirituais, e agora vamos falar aonde a roda pega, né? A morada íntima, a morada consciencial, aquela que está na nossa consciência. Quando nós pensamos, nós descarregamos uma carga eletromagnética. Isso está comprovado pela ciência, tá? E aí, o que acontece? Se nós colocamos em pensamento, falamos e agimos, houve essa descarga, que o nosso corpo perispiritual absorve. Se ele absorve, o que vai acontecer? Se nós temos pensamentos ruins, torna o nosso corpo espiritual denso. Se nós pensamos, agimos e praticamos o bem, tornamos o nosso corpo perispiritual mais sutil. Ah, Sérgio, mas eu não faço bem. Eu não falo mal de ninguém, eu não cobiço a mulher alheia, o marido alheio, eu não cobiço os bens que tem o meu vizinho, o meu irmão, eu não faço mal. Você está fazendo metade da tarefa. Não basta só não fazer o mal, evitar o mal. Você tem que fazer o bem. Esse corpo perispiritual, se ele está denso, por conta dessa carga energética, para onde ele vai após o desencarne? Para as regiões umbralinas, onde nós devemos passar por lá, inclusive eu. Só espero não ficar lá muito tempo. Se André Luiz ficou 8 anos, se eu ficar uns 20 negociando com a espiritualidade, está bom. Porque achar que eu vou sair daqui e vou para o nosso lar é utopia, né? Hoje eu vi uma história que retrata um pouco do que é fazer o bem. É um senhor lá de Goiânia, e ele narra que ele, quando criança e adolescente, ele sempre comprava o sorvete de um vendedor. Ele saía com um carrinho na rua, vendendo sorvete. E depois de muito tempo, ele mudou de Goiânia e foi para Uberaba. E quando ele voltava para Goiânia para visitar familiares, ele não encontrava o sorveteiro. Eis que um dia, ele indo visitar um familiar, ele encontra o sorveteiro na rua. E aí ele se aproxima do sorveteiro, ele logo o reconheceu e disse para o sorveteiro: "Você sabe quem eu sou?" O sorveteiro falou: "Você é filho de fulano." Ele disse: "Não." "Ah, então você é de ciclano." Ele falou: "Sou." Aí ele fez esse gesto. Está vendo esse óculos? Esse óculos eu uso ele há várias décadas. Esse óculos foi seu pai que me deu. Agora eu posso falar, porque quando ele me deu esse óculos, ele me fez prometer que eu não falaria para ninguém. Como agora você está me falando que ele já faleceu, então estou te contando. O óculos que eu uso todo esse tempo foi ele que me deu. E aí eu fiquei um pouco emocionado quando eu hoje ouvi essa história. Eu vi no Instagram, né? A gente tem lá alguns canais espíritas, né? Porque fez lembrar o meu pai. O meu pai, quando ele ia para o escritório, ele levava 3 lanches. E os 3 lanches eram iguais, o mesmo pão, o mesmo frio. E 2 garrafas, uma de chá e uma de café. Ele tomava café no escritório,
num determinado horário, que ali chegavam os 2 garis que tinham acabado de varrer a rua. E aí meu pai servia o mesmo lanche, e um gari não tomava café, mas tinha garrafa de chá. Não é? Então, se a gente pode ter um legado de vida, esse é o legado. De tudo que nós fizemos de bom, do que nós queremos encontrar do outro lado da vida, aonde a gente quer ir, porque se não for fora da caridade, não há salvação. Obrigado, espero ter deixado algumas informações para as nossas reflexões, não é? Agradecer a equipe do Domingos, apesar da tarefa difícil, tão pouco tempo falar desse tema, mas espero que nos próximos encontros ele seja mais amigo, entendeu? Deixar os temas mais light. Obrigado, uma boa noite a todos. E assim, após essas belas lições do Evangelho, vamos elevando nossos pensamentos, colocando a nossa mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, e agradecendo a Deus essa oportunidade. E os nossos médiuns, que tanto se prepararam hoje, iniciam agora o passe. Imaginemos uma luz que emana do alto, descendo sobre os nossos centros de força, a começar pelo coronário. Que essa luz fortaleça os nossos pensamentos, para que eles sejam sempre pensamentos de paz, de amor, de serenidade. E essa luz, passando pela nossa testa, nos dê ânimo, coragem para enfrentarmos a nossa vida. Descendo um pouquinho, passando pelo nosso larígeo, na altura da nossa garganta, fortaleça o nosso aparelho fonador, nos permitindo sempre palavras de paz, de amor, de solidariedade, de amizade. E que essa luz descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso cardíaco, à altura do coração, fortaleça os nossos sentimentos, para que tenhamos sempre sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de amor, a ofertar aos nossos semelhantes. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso gástrico, na altura do nosso estômago, promova uma limpeza, uma higienização em todas as energias deletérias que possam existir aí. E nos dê ânimo, coragem, força para enfrentarmos os nossos desafios diários. E descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso esplênico, na altura do nosso baço, fortaleça as nossas defesas, tanto físicas como espirituais. E chegando ao nosso genésico, nosso centro de força criador, nos fortaleça para que tenhamos sempre criações voltadas para o bem. E assim, essas energias descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, retornando na parte posterior da perna, chegando ao básico, fortaleça a nossa coluna, a nossa postura, tanto física como espiritual. E essas energias subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra,
fortalecendo a nossa musculatura, os nossos nervos, os nossos ossos. Subam, passando pelo bulbo, chegando ao coronário e fechando assim o ciclo. E agradecidos, depois de tudo que recebemos, vamos doar um pouco aos nossos semelhantes. Mestre, amigo Jesus, envolva com a sua luz e o seu amor a nossa casa de paz e amor, que com tanto carinho recebe a todos que aqui chegam. Envolva também a todos os trabalhos, cursos, grupos de estudos. Envolva a todos da assistência social, aos assistidos. Envolva também as nossas casas, a Caspage em Guaianazes e a Crepade em Ferraz de Vasconcelos. Amigo, Mestre Jesus, que a tua luz esteja sempre presente em nosso caminho. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãos que se encontram doentes, aonde quer que eles estejam, em seus lares, nos hospitais, nos quartos, nas enfermarias, nas salas de cirurgias, nos prontos-socorro. Jesus, envolva com seu amor toda a equipe médica, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, pessoal da cozinha, da limpeza, das ambulâncias. Mestre, amigo Jesus, que a tua luz envolva todos os nossos idosos, dando-lhes força, coragem, ânimo para enfrentar as suas dificuldades. Envolva também com o seu amor as nossas crianças, nas suas creches, nos orfanatos, e mesmo aquelas dentro dos seus lares, muitas vezes desamparadas, mesmo estando em seus lares. Amigo Jesus, envolva com o seu amor todos os moradores de rua, dando-lhes força, coragem, ânimo, para que eles encontrem sempre uma mão amiga a ofertar um alimento, uma água fresca, uma roupa, um cobertor. Vamos vibrar também a todos os nossos irmãos que se encontram no vício, seja das drogas, do álcool, do fumo, para que eles despertem em algum momento e queiram se livrar desse mal e busquem ajuda. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãos recém-desencarnados, que eles sejam amparados, recebidos pela espiritualidade amiga. Vibremos também aos nossos irmãos que sucumbiram ao suicídio, que eles sejam socorridos, amparados pelas servas de Maria, pela espiritualidade amiga, e encontrem uma outra oportunidade de recomeço. Vamos agora vibrar pelos nossos lares, entrando em nossa casa, abrindo portas e janela, permitindo que essa luz entre e promova uma higienização de possíveis energias deletérias que ali se encontram. Higienizando tetos, pisos, paredes de todos os cômodos, envolvendo com muito amor, muita paz, paciência, tolerância, todos
os nossos irmãos que conosco convivem neste lar. E assim, que essas energias benfazejas se estendam também a todos os nossos vizinhos, nos apartamentos, nas casas, aos vizinhos da nossa rua, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Amigo Jesus, abençoa o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, principalmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação tão Fonte de luz, paz e amor em Jesus.